Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Bem, meus irmãos, graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as Sagradas Escrituras nesta noite, no segundo livro dos Reis, capítulo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. A leitura será um pouco longa, porém é importante que tenhamos uma ideia do contexto dos acontecimentos aqui narrados. Então, vamos começar a partir do versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o Senhor, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e lhe disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus,
seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Amém. Vamos orar, irmãos, suplicando que o Senhor, nesse instante, nos abençoe e queira, por sua graça, falar aos nossos corações através da sua bendita palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos pela tua palavra que acabamos de ler. Te louvamos, Senhor, porque temos diante dela a oportunidade da vida. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Mas também, Senhor, ela é espada que corta de 2 gumes. Corta tanto para a salvação quanto para a perdição. E aqui nós temos um texto que expressa muito bem esta verdade. Pedimos que a tua palavra nesta noite corte para a salvação. E aqueles que estão ouvindo possam ser edificados através dela, confortados, consolados, corrigidos, salvos. E o Senhor, ó Deus, nos abençoe assim nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui neste trecho a continuação da exposição que estamos fazendo a respeito do livro dos reis, especialmente da vida do profeta Elias. A vida do profeta Elias. E nós temos visto como Deus tem trabalhado de diversas formas na vida do profeta Elias, e especialmente na sua função de restaurar, de alertar, exortar e restaurar a condição do povo de Israel, do próprio povo de Deus, que se encontrava completamente afastado dos caminhos do Senhor. Que se encontrava não somente afastado, mas se envolvendo com Deus, com falsos deuses, com outros deuses, além do Deus verdadeiro, do Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. Então o Senhor levantou este profeta, Elias, e ele trouxe a mensagem do Senhor, tanto para Acabe, que era o rei de Israel e que havia se desviado por completo do Senhor, como também para o próprio povo. E Deus fez prodígios gloriosos por meio da vida deste homem, deste servo dele. De maneira que ficou muito evidente, extremamente evidente, a mão de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus
diante dos olhos de Acabe. Porém, mesmo com tudo isto, Acabe não deixou o seu pecado, não deixou a sua idolatria. Nem mesmo o povo de Israel deixou sua idolatria. Continuou adorando a outros deuses. Então, Deus determina eliminar, através do seu juízo santo, este rei mau, Acabe. E por uma profecia de Elias, uma profecia dada logo após o rei, juntamente com sua esposa maligna, Jezabel, terem matado um homem justo, como Nabote, uma profecia dada através de Elias, que pré-anunciava a sua morte. E ainda como ele deveria morrer. A última vez que nós tivemos aqui a oportunidade de expor, nós falamos a respeito da morte de Acabe. E como Deus cumpre os seus desígnios infalivelmente, sem deixar qualquer brecha. Pois ele é perfeito, ele é santo. E vimos que, apesar de todos os esforços feitos pelo próprio Acabe de fugir deste desígnio, desse juízo de Deus, não houve possibilidade dele escapar. Assim, uma flecha lançada ao acaso, guiada, vimos, pelas mãos do Senhor, atingiu o rei que estava escondido no meio da batalha contra os sírios. E o atingiu entre as juntas de sua armadura, o atingiu mortalmente. E ele faleceu. E como Deus havia dito, os cães lamberam seu sangue, pois a carroça em que ele estava foi lavada no rio, lá em Samaria. De maneira, meus irmãos, que nós vemos aqui o juízo de Deus, mas neste texto, Deus continua a exercer o seu juízo e a cumprir a sua palavra. Porque no lugar de Acabe se levanta o seu filho, Acasias. E a palavra de Deus diz aqui que Acasias não foi diferente do seu pai, Acabe. Olha o que diz aí os últimos versos do último capítulo de 1 Reis, a partir do verso 52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai. Como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Meus irmãos, antes mesmo de começarmos a expor o texto que lemos, nós já podemos fazer uma observação aqui preliminar. Este verso 53 nos mostra a importância do exemplo que os pais devem dar aos seus filhos. Ora, aqui diz que Acasias
andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe. É impressionante como nós podemos contemplar nas Escrituras as diversas exortações da palavra de Deus a respeito dessa questão. De como os pais são exemplos para os filhos de conduta, mas sobretudo de espiritualidade, de vida com Deus. E o que nós vemos aqui, Acabe fazer com a vida de seu filho é exatamente o oposto daquilo que a palavra de Deus ordena que os pais fizessem ou façam, continuem a fazer para com seus filhos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. Mas não foi isso que Acabe fez. Muito menos Jezabel. Pelo contrário. Ensinaram o caminho do inferno em vez do caminho dos céus. Ensinaram o caminho da perdição no lugar do caminho da salvação. Porém, meus irmãos, nós veremos aqui, nestes versos e nesta narrativa, como Deus, por sua infinita graça e misericórdia, ainda concede uma chance para Acasias se reconciliar com ele. Como Deus, sendo tão grande em misericórdia e graça, concede uma chance para Acasias fazer diferente daquilo que fez seu pai por toda a sua vida, que foi negar a Deus, negar as exortações de Elias a respeito do seu mau caminho. E o que é que nos diz aqui o texto que lemos? Ora, vemos aqui, meus irmãos, que Acasias, ele começa a reinar, e reina por pouco tempo em Israel. A palavra de Deus diz que ele começa a reinar no 17º ano do reinado de Josafá, e reina apenas 2 anos. 2 anos. Um reinado precoce, mas exatamente por conta da sua obstinação, a despeito da misericórdia de Deus. No verso 1, a palavra do Senhor nos diz que depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Meus irmãos, os moabitas, eles estavam subjugados pelo reino de Israel. Como e de acordo com a profecia de Balaão, nós podemos ver que Israel, através de Davi, havia subjugado os moabitas. E então, eles pagavam tributo a Israel. Porém, com a divisão do reino de Israel em Judá e Israel, Moabe ficou pagando tributo
apenas a Israel. No entanto, com a morte de Acabe, os moabitas, talvez, exatamente por verem uma derrota deles para com os sírios, acharam a oportunidade de se verem livres deste tributo. E se levantaram contra Israel. E por que esta observação está aqui, meus irmãos, descrita, registrada? Por quê? Não é um fato de somenos. Não é apenas um acréscimo histórico. A palavra de Deus não faz isso. Deus não faz isso. Tudo que Ele coloca com propósito em sua santa e bendita palavra. E o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que com esta situação, Deus mostra que Ele não desistiu do seu juízo contra Acabe e a sua casa. Porque se nós lembrarmos, a profecia de Elias contra Acabe não foi somente contra Acabe em si, mas foi também contra a sua família. Todos seriam destruídos por Deus em um momento só. Porém, Acabe, ele faz uma, digamos assim, uma encenação de arrependimento. Não foi um arrependimento sincero, honesto, verdadeiro, mas ele fica com medo daquela exortação e se veste de pano de saco, joga cinza sobre a cabeça, e Deus, por sua infinita longanimidade, manda Elias voltar e dizer a Acabe que ele não veria a morte dos seus parentes, dos seus filhos, da sua casa. Isso aconteceria em tempos diferentes. Porém, não deixaria de acontecer. E aqui, meus irmãos, nós vemos registrado exatamente este fato para nos lembrarmos como Deus prossegue com o seu santo propósito. Talvez Acasias estivesse esquecido desta palavra do Senhor. Ele sabia. Ele estava presente e acompanhando toda a história de seu pai. Ele conhecia muito bem Elias, pelas diversas vezes em que Elias esteve lá no palácio e exortou ao rei. E ele sabia da palavra de Deus de juízo, mas talvez ele tivesse se esquecido. E com esta revolta de Moabe, isto mexeu com suas estruturas, ele ficou temeroso, e diz aqui que neste meio tempo, no verso 2, estando Acasias lá em seu quarto, diz aqui, num quarto alto, cai das grades, por entre as grades da janela deste quarto, e adoece. E fica doente. Fica de cama. Meus irmãos, nós vemos aqui a grande misericórdia de Deus para com Acasias. Ora, Deus poderia matá-lo imediatamente. Fazer com que esta queda fosse fatal. Mas Deus quis dar uma chance àquele filho ímpio de um pai ímpio e rebelde. Deus quis dar uma chance. Meus irmãos, em toda a palavra de Deus, nós vemos, de Gênesis a Apocalipse, Deus se mostrar misericordioso, compassivo, clemente. Vejam,
nos momentos em que o povo se mostra mais cruel, desviado e rebelde contra Deus, o Senhor não executa um juízo completo e final, mas o Senhor sempre concede, dentre os seus juízos e punições, uma chance. Ele concede um momento de arrependimento. Ele concede chance para que aquele povo, alvo do seu juízo, se arrependa e se volte para ele. Assim foi lá na época de Noé, quando Deus disse que iria destruir toda a terra através do dilúvio. Ele não fez imediatamente, ele poderia ter feito, como fez lá em Sodoma e Gomorra. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele deu chance e tempo para que aquele pregoeiro da justiça pudesse anunciar o Evangelho, o Evangelho da salvação. Cristo Jesus ali naquela arca, em figura de uma arca. Assim, meus irmãos, o povo teve chances de se arrepender, mas não se arrependeu. De tal maneira, meus irmãos, que nós vemos aqui também Deus concedendo esta chance a Acasias, como concedeu ao seu pai várias vezes. Várias vezes a chance de se arrepender diante dos poderosos feitos e atos através da instrumentalidade do profeta Elias. E o seu pai não fez. A observação e aplicação que nós devemos fazer aqui, meus irmãos, a respeito disto, é a seguinte: sempre que longe do Senhor estivermos, e Deus enviar um alerta em forma de juízo sobre os homens, estes devem se humilhar e se arrepender e aproveitar esta chance, aproveitar a oportunidade. Se você, porventura, está passando por um momento, uma situação como esta, está longe do Senhor, e sentindo os seus juízos sobre a sua cabeça, sentindo-se incomodado, sentindo Deus pesar a sua mão sobre você, aproveite a oportunidade para se arrepender. É Deus concedendo-lhe uma chance, é Deus lhe concedendo a chance que Acasias teve e não aproveitou. Talvez você esteja como Acasias, enfermo, em cima de uma cama, seja lá por que motivo for. Ou sendo perseguido por qualquer problema desta vida. É Deus lhe dando uma chance. Não é o universo que está conspirando contra você, como dizem por aí. É Deus lhe dando uma chance de arrependimento, mostrando a sua misericórdia diante deste juízo. A misericórdia no juízo. Aproveite a oportunidade e volte-se para o Senhor.
Mas a palavra de Deus nos diz aqui, meus irmãos, não foi isso que Acasias fez. Não foi isso. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele não apenas não se humilhou e não buscou ao Senhor, como também buscou a outros deuses. A outros deuses. Aqui, a palavra de Deus diz que ele manda mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, a consultar a este Deus se ele sararia da sua doença. Meus irmãos, os Baalins, o Baalim é um epíteto para falsos deuses. A palavra de Deus usa este termo. E nós vemos vários falsos deuses, como Baal-Zefon, Baal-Peor, Baal-Berite e Baal-zebub. Baal-zebub era um deus lá de Ecrom, e que eles haviam adotado porque aquela região era infestada por moscas. Infestada por moscas. E eles achavam que este Deus era que aplacava essa infestação de moscas ali naquela região. Mas a verdade é a seguinte, é que o Senhor Jesus utiliza este mesmo nome, só que na forma grega. E este nome significa príncipe dos demônios. Príncipe dos demônios. Vejam, meus irmãos, o que Acasias estava fazendo não era simplesmente adorar falsos ídolos. Não era isso. Ele estava adorando a demônios. A demônios. Era isso que seu pai Acabe fazia, sua mãe Jezabel fazia, e ele fez. Se nós abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, abra. Você verá. A palavra de Deus nos diz isso. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. A partir do verso 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 19. 19 e 20 diz: Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Acasias não estava simplesmente adorando a um objeto de metal, de madeira, seja lá de que coisa for, que simplesmente olhamos e dizemos, isso aí não é nada. Não. De fato, aquilo ali em si nada é, como diz o apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, quando nós deixamos a adoração a Deus, quando nós abandonamos a adoração a Deus e partimos para a adoração a qualquer outra coisa, nós estamos adorando demônios. Nós não estamos simplesmente imparciais diante de Deus, não.
Nós não estamos na forma neutra e nem podemos ficar ou com Deus nós ajuntamos ou espalhamos. Se você não adora a Deus, você adora ao maligno. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Se você não está vivo, você está morto. Se você não serve ao Senhor, você serve aos demônios. E era isto que Acasias estava fazendo. Deixou a oportunidade da sua vida. Abandonou, largou. Viu que tinha caído de um lugar alto, que a queda foi feia, porque ele adoeceu daquela queda, mas o seu coração continuou contumaz. Não houve humilhação. Não houve humilhação. Ah, meus irmãos. Esta condição é uma condição terrível. Momento em que Deus concede chance, oportunidade, e o homem rejeita e prefere continuar em seus pecados. O homem prefere continuar em seu orgulho, em sua vaidade, enxergando a si mesmo e até outros deuses, falsos deuses, menos ao Senhor. Meus irmãos, nós temos que compreender a indignação do coração de Deus em relação a esta rebeldia, a esta idolatria, a este pecado. Este pecado tão terrível adotado por seu pai Acabe, pela influência de um casamento promíscuo, sob jugo desigual, onde a sua mulher Jezabel, uma idólatra, influenciou o seu marido e ele simplesmente enveredou por este caminho, o mesmo caminho da sua esposa idólatra. E meus irmãos, nós não temos outra explicação na palavra de Deus para aqueles que não adoram a Deus, senão idólatras. E talvez você esteja pensando, não, eu não sigo a Deus, eu não sou um servo de Deus, de Cristo Jesus, mas eu também não sou um idólatra, eu não sigo a Deus nenhum. Você segue sim. Não há como ficar neutro dentro desta realidade, como já dissemos aqui. Porque se você não adota um Deus criado pelos homens, um falso Deus criado pelos homens, para a sua adoração, você adora a si mesmo e faz de si mesmo um ídolo. E portanto, consequentemente, é um idólatra de si mesmo. E a idolatria, meus irmãos, provoca a ira divina. Se abrimos a palavra do Senhor lá em Ezequiel capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, nós veremos a palavra do Senhor dizer, do verso 1 ao verso 11. Observe com atenção, veja como Deus trata o pecado da idolatria. Ezequiel capítulo 14, do verso 1 ao verso 11. Ezequiel fica antes de Daniel. Diz assim, Ezequiel 14, a partir do verso 1, diz:
Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, disse a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, e a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam, meus irmãos, vejam como Deus reage diante deste tipo de atitude de idolatria. E é exatamente assim que se encontrava o coração do Senhor diante de Acasias. Diante de Acasias. Mas ele continuou em seu pecado. Ele continuou em sua transgressão. Diz a palavra do Senhor aqui que ele envia três equipes de 3 capitães com seus 50 soldados. E acontece algo importante. Vejam, a partir do verso 9, a palavra de Deus nos diz que Acasias manda chamar Elias, porque Elias havia interceptado aqueles mensageiros de Acasias e dito àqueles mensageiros: voltem e digam a Acasias: porventura não há Deus em Israel, para você ir e consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom. Não há Deus em Israel. E os mensageiros voltam e reportam aquela mensagem a Acasias. Acasias então fica aborrecido. Em vez de, mais uma vez, se humilhar e se submeter ali à vontade do Senhor e chamar o profeta para uma reconciliação com Deus, não. Certamente ele estava chamando o profeta para prendê-lo e até matá-lo. Certamente que Deus
não permitiria que isto acontecesse, como veremos mais adiante? Não permitiu. Mas esta era a sua intenção. Não era de arrependimento. Não. E então, ele recebe aquela notícia e, irado, manda que este capitão, com seus 50 soldados, fossem até Elias. E Elias estava lá sentado no monte, no alto do monte. E chega então este capitão e diz, ordenando a Elias que ele fosse ter com o rei, porque o rei havia mandado. E ele diz algo interessante, o capitão. Ele diz assim: homem de Deus, verso 11. Assim diz o rei, desce depressa. Homem de Deus. Ora, este capitão não temia o Senhor. Não temia o Senhor. Mas esta expressão, homem de Deus, era como eles conheciam os profetas naquela época. Era assim que eram chamados os profetas do Senhor. E ele então simplesmente repete por uma questão de termos. Não por entender e compreender o seu real significado, o real significado dessa expressão. Não. Mas simplesmente porque assim eram conhecidos os homens de Deus, os profetas daquela época. E Elias diz assim a este capitão: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu, consumiu aquele capitão e aos 50. E o que é que acontece? O rei manda mais um capitão com mais 50. E este capitão fica sabendo, claro, dessa situação. E certamente, ao subir o monte ali, passa e vê, talvez, aqueles homens cremados. Quem sabe até o cheiro ainda. Mas não se sensibiliza com aquilo. Simplesmente fica sabendo do ocorrido e não enxerga a mão de Deus e o próprio Deus diante daquele ocorrido. E olha o que ele diz, ele repete a mesma expressão do outro. Aí, no verso 13, tornou o rei a enviar, ou melhor, no verso 12, no verso 10 acontece a primeira vez e no verso 12 acontece a segunda vez, né? No versos 11 e 12. E essa segunda leva, esse segundo capitão diz assim: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Desce depressa. Ora, esse ainda foi mais ousado do que o primeiro. Mais ousado do que o primeiro. Meus irmãos, o que é que nós podemos ver aqui? Nessas duas situações, nestes dois homens, nestes dois capitães. Que as palavras, elas não significam nada. Nada. Se não forem acompanhadas com atitude. Se não forem acompanhadas com atitude. Aquela expressão, homem de Deus, era uma expressão tão séria, tão grave, porém não significava nada para aqueles dois capitães. Nada.
não passava da sua boca, não penetrava o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, a sua alma, a alma daqueles capitães. Não. Vemos aqui, meus irmãos, portanto, que as palavras, elas não significam nada quando não são acompanhadas com o engajamento da totalidade da nossa mente e do nosso coração e de nossas atitudes. Há muitos e muitos que hoje abrem a boca e proferem expressões benditas, expressões gloriosas, porém não a vivem, não as praticam, não as sentem e nem sabem, na verdade, realmente o que estão dizendo no fundo do seu coração. O compositor Sérgio Pimenta, que já está com Cristo, escreveu uma letra de uma canção que é extremamente aplicável a este assunto, a este tema. Ele disse assim: as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala, ou se cala de uma vez, que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa, mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar à mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Aqui, meus irmãos, nós vemos exatamente isso. Aquela expressão habitou a boca daqueles dois capitães, mas nunca o coração. Eles não sabiam o que era de fato um homem de Deus. Eles não sabiam nem mesmo quem era Deus. Nasceram em Israel, cresceram ouvindo seus pais falarem do Deus de Israel, do Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe. Mas aquilo não entrou em seus corações. Não entrou. Por isso, a atitude deles foi contrária às palavras. Mas o terceiro foi diferente. Com o terceiro, a coisa foi diferente. Vejam que a palavra de Deus nos diz que de forma contumaz e maligna, sabendo da morte de mais 50, ou melhor, 51 de seus homens, contabilizando aí 102 servos. Mesmo assim, Acasias pouco se importou. E aqui vemos a semelhança dele com seu pai, que viu descer fogo do céu, consumir o holocausto e não ter um mínimo de atitude de arrependimento perante aquilo. Ele envia novamente outro capitão com seus 50. Mas aquele capitão, diferente do primeiro, diferente do segundo, vê aquela situação
e faz exatamente aquilo que diante de toda a narrativa do capítulo 1, deste primeiro capítulo de Reis, vemos que Acasias deveria ter feito. Este homem se humilha diante de Deus. Se humilha diante de Deus. E, meus irmãos, Deus deixou isso aqui propositadamente, para que nós pudéssemos ver que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Que, se o buscarmos de todo o coração, Deus, por sua graça, sempre há de inclinar-se a favor daqueles que se humilham. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Não é à toa que esta foi a primeira bem-aventurança colocada por Cristo Jesus, lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, porque herdarão o reino dos céus. E esta foi a atitude deste homem. Reconhecer que diante de Deus ele não era nada. Em suas poucas palavras nós percebemos isso. E ele diz, a partir do verso 13, tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias. De joelhos por quê? Atitude de humilhação. De humildade. Essa era uma expressão de humildade, uma atitude que demonstrava isto. Ele não estava diante do rei, ao qual todos tinham que se curvar. Mas ele sabia que ele estava diante do Rei dos Reis, porque Elias representava o Senhor. Elias era uma figura de Cristo Jesus. Era uma figura de Cristo Jesus. E, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que este homem, ele faz exatamente aquilo que Acasias não fez, porque Acasias poderia muito bem se ajoelhar diante do Senhor em seu coração e dizer: Senhor, Senhor, tantas coisas fizeste aos olhos de meu pai, aos meus olhos, quando eu ainda era jovem, criança. Eu soube e vi que o Senhor desceu, mandou fogo dos céus e desceu e queimou e consumiu um holocausto embebido em água.
Eu vi todos aqueles poderosos feitos do Senhor por intermédio deste homem. Meu pai ignorou completamente. Eu vi o que o Senhor fez, como o Senhor o matou, exatamente como disse que o Senhor o mataria. Como aqueles cães lamberam lá naquele ribeiro o sangue de meu pai, e ainda depois as prostitutas se banharam ali. Eu soube disso, eu vi. Por isso eu peço, ser preciosa diante do Senhor a minha vida. Ser preciosa aos teus olhos a minha vida. Mas não foi ele que fez isso. Foi um capitão de 50 que se ajoelhou e disse: Senhor, eu vi o que o Senhor fez. E eu peço, ser preciosa diante do Senhor a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Não é exatamente através desse tipo de clamor que Deus inclina o seu coração. Sempre que se achegavam a Ele, a Cristo Jesus, lá, quando Ele passava e o povo clamava, não é tão conhecido o clamor e a súplica de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, é exatamente esta atitude que nós devemos ter. É esta atitude que você deve ter. Você pode agir como Acasias, ou você pode agir como aquele capitão, aquele terceiro capitão. Como você prefere agir? Que Deus, por sua graça, tenha misericórdia de sua vida. Que Ele toque no seu coração. E você possa se humilhar diante de tudo que você está passando. Todo sofrimento, toda angústia. Você possa se humilhar diante de tudo que você não somente está passando, mas está vendo que está acontecendo neste mundo à nossa volta. Vejam, meus irmãos, como Deus está pesando a sua mão de ira, não somente sobre o Brasil, mas sobre todo o mundo, com esta pandemia. Como Deus tem ceifado tantas vidas, porque é Ele que dá vida e tira a vida, como já dissemos aqui. E diante de uma situação como esta, o que é que você vai fazer? Clame a Ele por misericórdia e graça. Se humilhe diante dEle e peça: Senhor, tenha compaixão de mim. Salve a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus desvios, dos meus maus caminhos e me volto ao Senhor. Eu não quero ser como Acasias, aquele homem tão duro de coração, mas eu quero ser como aquele terceiro capitão que saiu dali salvo. A palavra de Deus nos diz, é importante que leiamos isso, que após a súplica deste homem, o Senhor mesmo, o Senhor Deus fala a Elias e diz assim: então o anjo do Senhor,
A maioria das vezes, quando a palavra de Deus coloca essa expressão, o anjo do Senhor, no lugar de um anjo do Senhor, nós podemos concluir que é Cristo Jesus, que é uma teofania. Teofania. E aqui, diante desta humilhação deste homem, aparece Cristo, que já estava ali. E diz este anjo, Cristo Jesus, diz a Elias, desce com este, não temas. Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse ao rei, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E foi o que aconteceu. Assim, meus irmãos, nós temos a certeza dada por Deus, por sua palavra, que se nos humilharmos diante dele, Cristo Jesus aparece em nossas vidas. Você tenha certeza disso. Se humilhe diante de Deus e Cristo Jesus há de aparecer e salvar a sua vida, como salvou a vida daquele capitão e dos seus 50. Deus nos abençoe por amor do seu nome, por Cristo Jesus, em nome dele. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó nosso Deus, acabamos de ouvir a tua santa palavra. Advertências solenes, sérias, que pelo teu Espírito Santo o Senhor traz ao nosso coração. Ó Deus, é certo que de fato no Antigo Testamento vários sinais aconteceram, tão gloriosos, que era para que, de fato, aqueles reis, o próprio povo de Israel desobediente, deveriam buscar o arrependimento, e não buscaram. Ó Senhor, mas nós estamos agora no Novo Testamento. Se não nos arrependemos, seremos mais culpáveis do que eles. Porque, Senhor, as manifestações agora no Novo Testamento estão em Cristo Jesus. A cruz, o Calvário, o sangue remidor de Cristo. Cristo mesmo se manifestou em carne, realizou prodígios que estão registrados na palavra de Deus. Ó Senhor, como não nos arrependemos? E ainda agora estamos vivendo este juízo que tem acontecido, Senhor, com esta praga, com esta terrível pandemia. Senhor, dá-nos arrependimento. Senhor, tem misericórdia. Porque o povo tem desprezado a cruz, a manifestação maior do teu amor. O teu Filho bendito, que foi dado ao mundo. Ó Senhor, tem misericórdia. Traz arrependimento, meu Deus. Concede, ele é um dom gracioso da parte do Senhor, para que os homens se arrependam, creiam em Cristo e tornem atrás dos seus pecados, deixem os seus pecados, o mundo, se voltem para Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nós imploramos que tu faças isso. Agradecemos ao Senhor a mensagem, pedimos
pedimos que tu abençoe teu servo e que, Senhor, a palavra não volte vazia, mas opere aquilo para o qual o Senhor a designou. E tu sejas glorificado. Almas sejam salvas, vidas reconciliadas com Deus. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, união, as consolações ternas, consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos os vossos queridos, e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém.